Lucas capítulo 24, versículo 49, registra a seguinte expressão, palavras de Jesus: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém? Permaneçam na cidade. Queridos, com base neste texto, eu gostaria de falar-lhes sobre símbolo de fracasso. Diga comigo, símbolo de fracasso. Os irmãos hão de convir, permita-me contextualizar. Muito bom ver as irmãs ali de Siriaé. O contexto da história, dos acontecimentos, para entendermos melhor a contundência desta expressão, desta palavra. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos hão de convir que diante da história, o ser humano, e na sua ótica, nas suas atitudes, sempre simbolizou o fracasso. Se nós observarmos o primeiro ser humano, a sua história culmina em fracasso, a ponto que no Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus diz no original, na nossa versão está dizendo que o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. Mas no original, ele diz que o Espírito de Deus não intercederá pelo homem, pois ele é carnal. Quando nós analisamos por meio deste fracasso, os irmãos hão de convir que Deus vem com uma destruição que a primórdio era cabal. Vejam que Gênesis diz que resolveu Deus dar cabo, dar fim, aniquilar na plenitude o ser humano. Porém, os irmãos hão de ver que o plano estava perfeito, pois por meio de 8 almas vem algo conhecido como favor não merecido, a graça. Então, 8 almas são salvas das impetuosidades da destruição do dilúvio. Porém, passando o dilúvio, nós vamos nos deparar com o capítulo 8, quando a Bíblia diz que Deus, ele faz uma nova aliança, uma aliança do recomeço, uma aliança de acreditar de novo no homem. Porém, vem a descendência de Noé. A descendência de Noé, ela pega 3 viés, era semitas, camitas e jefititas. Todos os seres humanos, depois de Noé, vêm desta linha, de uma das 3. Capítulo 11 do Gênesis, os irmãos vão entender o quanto Deus, por meio do seu Espírito, veio com tudo para esta nova geração. Veja que foi lido na oficial, geração após geração. A primeira geração, que foi a de Adão, terminou com fracasso. Agora, veja que vem uma segunda geração, conhecida como a geração do governo humano, a geração de Noé. E com esta geração, Deus abre o intelecto, a sabedoria, dando-lhe ciência do que é Deus, a ponto de no capítulo 11, os irmãos vão ler e vão ver que este povo desta geração tinha um cérebro, um conhecimento da obra do que era Deus tão grande, que eles começaram a descobrir a potência do minério, a potência da terra, a potência de todas as coisas que Deus havia criado. Vejam que o texto diz que eles tinham um cérebro, um pensamento tão aguçado para o empreendedorismo, que resolveram ali fazer uma cidade, mas não era qualquer cidade para aquele tempo, era uma cidade cujo o cume dos prédios,
tocasse no céu. Vejam que sem tecnologia nenhuma, eles já começam a usar argamassa, eles já descobrem o que a terra era capaz de fluir, eles já descobrem o poder da liga e da estrutura de um projeto arquitetônico. Vejam que hoje lutam-se para a torre ser maior, mas lá nesta geração eles já tinham o projeto de levantar prédios cujo cume tocasse nos céus, para eles não se espalharem. Capítulo 11 diz que esta geração cresceu tanto que Deus pasmou. Deus disse: vou ver a intenção desta geração. E Deus desce para ver o projeto. Vejam, só para os irmãos ter uma pálida ideia, dando sentido do que a gente prega, o que vive e o que vê. Quando nós estávamos chegando aqui em São José da Coroa Grande, a pista, o asfalto está interrompido, a população fechou e tocou fogo, tivemos que desviar. E perguntei a uma das pessoas ali perto, o que é que está acontecendo? E ela disse: é porque tem 4 dias que falta energia. Então a população fez isso para chamar a atenção. Vejam, para chamar a atenção, só para os irmãos entender que o projeto da geração do capítulo 11 era tamanha que a geração resolveu fazer um projeto que chama, atrai a atenção de Deus. Deus diz: vou descer e vou ver que projeto é esse. Deus vê que o projeto é tão grande, tão perfeito, que disse: mas se eu deixar ele fazer isso, vai dar problema. Por quê? Porque quando Deus desce, não tinha nada para glorificar o seu nome. Se os irmãos analisar o projeto do capítulo 11, está lá escrito: disseram eles, os projetistas, vamos fazer uma cidade para engrandecer o nosso nome, para engrandecer e tornarmos-nos famosos. Então olha o que é que Deus faz. Então a Bíblia diz que Deus desce e não vê nada no projeto para ele ser glorificado. Não tem um projeto de adoração, não tem um projeto de igreja, e em tudo era para o engrandecimento do homem. Então Deus volta aos céus e, no contexto das entrelinhas, dá-se a entender que ele provoca uma reunião entre ele, o Filho e o Espírito Santo. Porque quem formou o homem, segundo Jó 33:4, foi o Espírito Santo. Então veja que na reunião Deus mostra a intenção deste projeto. Aí agora já não mais desceu, já é desçamos e vamos confundi-lo. O Espírito Santo, ele desce e de uma forma instantânea e rápida, ele retarda o cérebro daquela geração. Vejam que o Espírito Santo, ele traz um entendimento tão duro para aquela geração que eles não entendiam nem mais a língua um do outro. O Espírito Santo confundiu, os espalhou e agora estão separados. O projeto é embargado. Tudo que não é para a glória de Deus vai dar problema. Por isso que lá na frente o pregador, o grande apóstolo, diz que façais alguma coisa, seja para a glória de Deus. Aqui não é. Então o projeto é embargado e aquela geração perde a essência, perde a presença, perde e se espalham, e agora confusos, e agora espalhados e desunidos. Porém, vem o capítulo 12, Deus levanta uma nova geração para adorar o seu nome. E qual era a nova geração? A geração de Abrão. Abrão, sai da tua terra
terra do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vejam que a segunda geração terminou com fracassos, confundida e espalhada e desunida. Agora vem Deus com o projeto Israel. E se nós lermos os 3 primeiros versículos, você vai encontrar sempre o pronome pessoal. Disse Deus a Abraão, na nossa linguagem, o projeto aqui é meu, não é do homem. Veja que ele diz: Abraão, eu, pronome pessoal, eu te mostrarei para onde você vai. Eu vou fazer, eu vou te engrandecer, eu te abençoarei e eu vou fazer o seu nome famoso. Ele está no centro do projeto. Ele e acabou. Ele é e acabou. Ele é e não tem ponto final. Ele é e é ponto final. Então veja que Abraão, quando sai daqui, ele sai na visão de que Deus era tudo, que Deus, você vai ver a partir daqui, Abraão aonde chegava levantava um altar, aonde chegava adorava, aonde chegava acendia o fogo. Você vai ver que o projeto de Israel era para a glória de Deus. Então veja que quando Deus forma Israel, Israel não era nada. Israel é tirado da escravidão e se torna povo e povo de Deus. Porém, com o crescimento do povo, você vai ver que vem Moisés, e Moisés vê o que ele faz no meio do povo, por meio da presença de Deus. Mas cresce Israel, e aí a coisa vai ficando pior, porque com o crescimento vem a soberba. Os irmãos observam que a primeira leva de igreja que Moisés dirigiu foi decepcionante, foi fracasso total. Por quê? Porque Deus disse a Moisés: ninguém que saiu do Egito de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra que eu prometi. Fracasso, a não ser Josué e Caleb. Porém, você chegando no capítulo 8, ou precisamente no livro de Deuteronômio, é uma nova geração, porque a que saiu do Egito fracassou. Então a nova geração é Deuteronômio. O número, o significado Deuteronômio no original é segunda lei, segunda chance. Deus dá uma chance a esta nova geração, e esta nova geração agora vai ser liderada por Josué, para a glória de Deus. Eles cruzam o Jordão, entram na terra prometida, e observe que quando eles chegam na terra prometida, que toma posse do que era deles por direito e promessa de Deus feita a Abraão, era o lugar certo, a hora certa deles glorificar a Deus, tomaram posse daquilo que Deus prometeu. Mas veio o engrandecimento, o egoísmo, e o fracasso bateu na porta. Pois Juízes capítulo 2 diz que quando Josué morreu, e aquela geração de crentes comprometidos com a adoração e a glória de Deus, levantou uma nova geração que não conhecia Deus e não tinha visto os seus feitos. Então esta nova geração guiou-se do jeito que queria. Em vez de dar glória a Deus, dava aos Baalins e a outros deuses. Não levar em conta o passado e a história daquilo que os seus pais viveram. Então os irmãos observam que esta geração daqui, ela vai terminar no capítulo 5 do primeiro livro de Samuel como fracasso. De qual maneira? E acabou. A arca foi tomada pelos filisteus. Agora não tinham mais motivo
motivo de dar glória a Deus, e o assunto era, e acabou, ele se foi embora, a glória de Israel. Então veja que quando esta geração fracassa, vem a geração de Samuel. Quando tudo pensava que ia faltar uma geração para dar glória a Deus, aí Deus preserva Samuel, e não demora muito, os filisteus estavam ouvindo: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Por meio de Samuel, Deus levanta a geração de Davi, o maior adorador do Velho Testamento. A geração de Davi é tamanha que agora Davi reina sobre todo Israel. E qual é a capital? Jerusalém. Jerusalém agora é o palco da administração. Jerusalém agora é o palco da visibilidade. Então, por meio de Davi, a arca volta para onde? A arca não volta para Hebron, a arca vem para Jerusalém. E Jerusalém é o lugar certo de dar glórias a Deus e de adorar o seu nome. Então Davi queria levantar um santuário. Para quê? Para que esta glória fosse manifestada de forma absoluta, mas era sanguinário. Aí Deus disse: não vai ser por suas mãos. Jerusalém agora pega fama e respeito pelo reino de Davi. Passando a geração de Davi, vem Salomão com uma orientação: tema o Senhor teu Deus e seja homem, e homem de verdade. Salomão pegou aquilo, e por meio de Salomão, veja que vem a sapiência humana. A geração de Salomão é reconhecida como sábia, como uma geração que as próprias pessoas de fora davam glória ao Deus de Israel. Tendo em vista, só para os irmãos ter uma pálida ideia, diz a história, você não vai encontrar escrito na Bíblia, é questão arqueológica, é questão histórica, que no período de Salomão, quando ele julga aquelas duas mães, a sabedoria é evidenciada de uma forma tamanha que chama a atenção de todos os reinos da terra. E diz a história que havia uma rainha respeitada em toda a terra pela sapiência, pela inteligência, que era a rainha da Etiópia, a rainha de Sabá. Então a rainha de Sabá, ela era consultada por rei de vários países e nações. Quem tinha um mistério procurava a rainha de Sabá, mas agora complica, porque em Jerusalém aparece um rei que a notícia saía que era mais sábio do que a rainha de Sabá, porque ele julgou a causa das duas mães, e com ele habitava o Deus de Israel. Então a rainha de Sabá se preocupou: ora, não é possível, eu estou sabendo que tem alguém mais importante e mais sábio nos enigmas do que eu, vou lá para ver se é verdade. Ela empreende uma longa viagem, ela traz presente, ela traz ouro, ela traz prata, ela traz os seus servos para onde? Para Jerusalém, o centro das atenções. Quando ela chega em Jerusalém, só em ver os vestimentos dos empregados do palácio, ela já fica pasma, com o olho arregalado. É convidada para comer. Quando ela vê o alimento e a quantidade de alimento que os servos de Salomão comia, ela já vai ficando nervosa. Marca uma audiência com Salomão, e na audiência, quero acreditar, ela preenche a sua agenda, Toniel, com os enigmas para ver que Salomão sabia mesmo e era sábio. Então quando ela vai ser atendida pelo Salomão, a Bíblia diz, está escrito que não ficou de todos os enigmas, de toda pergunta que ela fez a Salomão, não ficou uma que ele não deu resposta. Quando ele termina, já acabou já. Aí ela diz: não me contaram nem a metade, é mais do que o que eu imaginei e do que eu vi. E em Jerusalém,
A geração de Salomão cresceu. A geração de Salomão cresceu. Aí vem o templo. Aí vem o templo de Jerusalém. Aquele templo atraía tanta riqueza e tanto glamour e tanta fidelidade. Que você vai ler em 2 Crônicas 7, que o próprio Deus ratificou, o próprio Deus determinou aquele lugar como a sua casa. Ele disse na oração, na visão que Salomão teve, resposta a Salomão, que ele se agradou daquele lugar, e ele ia habitar ali. Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, esta geração que foi levantada para me adorar, independente do momento e da crise, quando ele se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei as orações que serão feitas neste lugar. Agora Jerusalém se tornou o centro. É tão certo que os irmãos vão ler que cada judeu que ia orar era um reino só, tanto norte como sul, onde eles estavam, uma vez por ano, vinha para Jerusalém para adorar e dar glória ao seu Deus. Aonde eles estavam, eles voltavam-se para a face, para o lado de Jerusalém, porque Jerusalém era o centro da adoração e de tudo. Mas a soberba veio e a geração de Salomão se ensoberbeceu. Os irmãos hão de convir que a geração de Salomão termina no fracasso. O reino dividido, o reino é dividido. A dinastia de Davi agora estará ameaçada. Disse Deus: por amor ao teu pai Davi, eu não vou rasgar o reino das tuas mãos, mas quando você passar eu vou dividir. Então vem a divisão no período de Roboão, na geração de Salomão, que era filho, era descendência, era dinastia. Os irmãos vão ver que a parte daqui culmina Jerusalém derrotado, tanto norte como sul. Houve racha e houve divisão. Então os dois pagaram um preço total. Tanto o norte como o sul é levado para o cativeiro. Olha como termina esta geração. A geração de Salomão termina fracassada. A Jerusalém destruída, o templo derrubado, as muralhas tocadas a fogo e a vergonha fazia a preeminência. Então Jerusalém agora é um lugar, é símbolo de vergonha, de fracasso e de miséria. Então vejam que passam 70 anos, estava ali o símbolo do fracasso. Ninguém imaginava que iriam dar mais alguma coisa. Quem olhava dizia: daqui não vai sair mais nada. Mas Deus é especialista de do nada fazer tudo, porque Ele é, e Ele é para a glória de geração em geração. Então 70 anos se passam, e quando 70 anos se passam, os irmãos observam que Deus traz lá do cativeiro um grupo de 50 mil judeus para recomeçar. Quando eles chegam em Jerusalém, que vê a situação, a miséria, a derrota, disseram: não vai dar para investir aqui, nós vamos perder dinheiro, então é melhor construir as nossas casas. Então partiram cada um para a sua cidade em Israel, construíram belas e bonitas mansões, como o profeta diz, apanelada. Mas a glória a Deus não estavam mais nem aí. A geração do recomeço. Aí vem o profeta Ageu, e o profeta Ageu aparece neste período
de fracasso, e vai dizer a Zorobabel e a Josué: assim diz o Senhor, homem, fortaleçam o povo para recomeçar a minha obra, porque o povo está dizendo que não é tempo de recomeçar a minha casa. Ou seja, Deus queria ser adorado, mas o fracasso não deixava. Então agora o fracasso do homem. Então Ageu diz: ora, lembre ao povo que eu fiz uma aliança quando eu os tirei da casa do Egito, e por causa desta aliança a minha glória e o meu espírito está no meio de vós. Ora, diga ao povo que recomece, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus não desiste, a glória dele é para ele e é por ele, em geração em geração. Mas Jerusalém não foi mais aos meus mesmo. Veja que os profetas que vieram, Zacarias, reclamação, Malaquias, a coisa ficou tão feia que Malaquias é um dos mais duros. Até as ofertas não eram mais originais. O Velho Testamento, na ótica humana, termina em fracasso. Aí Deus se cala por um período de 400 anos. Imagina uma igreja sem Deus, 400 anos. Se com Deus, vocês viram tudo isso em síntese que eu falei. Agora 400 anos sem Deus falar, sem ter profeta, sem mensagens, frios e jogo do interesse. Cerca de 400 anos se passam. Aí Deus vai investir agora na nova geração. A geração que restaurou o templo de Herodes, o templo de Zorobabel. A geração que agora vivia o suntuoso templo de Herodes. A nova geração era a geração que tinha tudo para dar certo no adorar e receber a glória de Deus. O templo era lindo, que chamava a atenção de qualquer pessoa. Ora, eu fui o mês de março lá e só ver o resto e a planície que era o templo, eu fiquei admirado. Imagina a estrutura daquela época. Eles tinham tudo em Jerusalém. Aí Deus disse: agora chegou a hora de eu dar o meu melhor. Agora eles vão, eu já mandei profeta e eles mataram. Agora eu mesmo vou descer na pessoa do meu filho Jesus. É Deus no meio do povo, é Emmanuel, é Deus conosco. Vejam, Jerusalém não aceita. Jesus, com 40 dias aproximadamente de nascido, é levado ao templo. A glória entra na casa e eles não percebem. Mas eu acho lindo nas entrelinhas, é porque independente de ser frio ou quente, de cair ou estar de pé, Deus sempre tem uma geração que não se dobra no meio da crise. Vejam, 400 anos era motivo para frieza, mas a Bíblia diz que no meio de tudo tinha um crente, não era novo, já era velho, mas era cheio de esperança e cheio de Deus. A Bíblia diz que ele orava e dizia: Deus, não me deixa morrer sem ver a tua glória entrar por esta casa. Aí o Espírito Santo veio a ele e disse a ele: você não vai morrer enquanto não vê a glória entrar nessa casa. Aí diz Lucas que com 40 dias a purificação de Maria, depois da purificação ela pega o bebê e vai levar para o templo. Aonde era o lugar certo? Jerusalém. Aonde era o templo certo? O templo em Jerusalém. Jerusalém era o centro de tudo: adoração, economia, política, justiça, era Jerusalém. Então a glória vai no braço de Maria, a glória que ia sacudir mais do que o templo de Salomão. Era o próprio Deus na pessoa de Jesus. Quando a criança entra no templo, os que tinham direito de reconhecer não valorizaram. Então a Bíblia diz, Lucas, que impulsionado, impelido pelo Espírito, aquele crente chamado Simeão disse: hoje eu vou para o culto.
culto. O Espírito Santo está me tocando para ir para o culto. Quando ele vai, que ninguém dá atenção, ele vê Maria entrar no templo com o menino. Quando ele vê o menino, ele corre e toma o menino dos braços de Maria e levanta no meio do templo e começa a gritar: agora eu posso morrer, os meus olhos já viram a tua glória, a tua salvação, a luz para o gentil e a glória de Israel. Mas Jerusalém rejeitou. Jerusalém rejeitou. Foge para o Egito, se não morre. Volta do Egito, mas não vai para Jerusalém. Vai para norte, para Galileia, Nazaré. Com 12 anos de idade, ele vem para o templo e mais uma vez é rejeitado. Os escribas disseram: que menino é esse? Que menino sábio? Ele é de Nazaré. Então esquece, não vale nada não, porque de lá não vem nada que preste. Você está sentindo já está sentindo já. Eles não aceitam. 17 anos depois, Jesus não é conhecido em Jerusalém. Jerusalém, símbolo do fracasso para o ministério de Jesus. Agora com 12 homens, difundindo a sua missão, o seu evangelho. Os irmãos hão de convir que como Jerusalém era detentor do poder por meio dos saduceus, dos fariseus, qualquer pessoa que se juntasse, qualquer um grupo de 10 pessoas no mínimo, que se juntasse e tivesse um líder, já era uma ameaça para o sistema. Então eles faziam de tudo para eliminar esse líder, para não haver arruaça e nem insurgência. Foi o que fizeram com Teudas e Judas o Galileu, que não aceitando o domínio, os impostos e os interesses partidário, particular e econômico das lideranças lá de Jerusalém, se revoltaram, mas foram os mortos e os seus seguidores se tornaram em nada. Agora chega a notícia em Jerusalém que tinha um galileu, um nazareno, que estava com 12 homens e que o número cada dia crescia. E o que era pior era que por meio dele estava acontecendo coisas que não se via nem em todo o Velho Testamento, nem na lei, nem nos salmos, nem nos profetas estava acontecendo. Porque a notícia em Jerusalém chegava dizendo: o número de gente, de seguidor está crescendo, e se deixar nós vamos perder o cargo. Mas o que é que ele está fazendo? Por onde ele está passando está acontecendo milagres. O coxo está levantando, o paralítico está correndo, o cego está enxergando. Agora já não são mais 12, são multidões. E como os saduceus
que era o grupo predominante, dominante porque ele era a diretoria do judaísmo. Eles estavam numa posição tão elevada, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Então o que é que acontece? Os fariseus acreditavam, mas não depois de 4 dias, por conta da putrefação, da decomposição normal. Então, para piorar a situação do sistema, adoece um homem chamado Lázaro, e vai a Jesus, a família, pedindo socorro, que ele venha para orar, e Jesus não vem. O homem morre, e para piorar, 4 dias se passam. A expectativa que eles podiam ter na crendice, com 4 dias depois do Lázaro morto, Jesus chega. Aquilo, gente, era inédito. Ninguém nunca tinha esperado isso. Nem os saduceus, que era a boca de Deus para o povo. Aí agora Jesus diz: aonde o puseram? Vem e vê, Senhor. Mas não tem jeito mais não. Já são 4 dias, já cheira mal. A decomposição já tomou conta. Ninguém pode fazer nada mais não. Leve-me aonde ele está. Quando ele chega na gruta que Lázaro estava e colocado no túmulo, ele do lado de fora agradece ao Pai e só grita: Pai, graças te dou por sempre ter me ouvido. Olha para frente do túmulo e grita: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Estava assim de curioso, estava assim de curiosos. A Bíblia diz que Lázaro vem. Aí agora o povo fica abismado, e a notícia chega em Jerusalém. Agora ninguém segura ele, porque agora o povo está acreditando nele, nem só por ouvir, mas só em olhar para Lázaro. As pessoas já estão aceitando a mensagem dele, porque é milagre, é ele, ele é. Tudo fora de Jerusalém. O ministério de Jesus foi feito fora de Jerusalém. Todas as vezes que Jesus foi para Jerusalém, foi fracasso. A única vez, Mateus 21 e João 12, é a entrada triunfal, mas já era da sua morte. Ele nunca teve sucesso em Jerusalém. E os discípulos viam isso. Jerusalém, para eles, era símbolo do fracasso. Porque nada deu certo para Jesus em Jerusalém. Então juntou o poder religioso, o poder jurídico, que era o Sinédrio, o poder acadêmico, os escribas, e o poder econômico para matá-lo. Porque matando ele, ia fazer como fizeram com Judas e Teudas. Aquele povinho que seguia ele se tornaria nada. Veja que a perseguição foi tanta que começou com 12, subiu para a multidão, caiu para 70 e vai terminar em 1 no pé da cruz. O plano foi tão bem feito que ele vai para Jerusalém para ser morto. O plano foi tão bem feito que prenderam no Jardim das Oliveiras, vizinho a Jerusalém. Os discípulos fugiram. Os mais íntimos, só 2, sobreviveram à perseguição. E mesmo assim, de longe, um disse que nem conhecia ele, o negou por 3 vezes. Jerusalém, para quem seguia Jesus, era símbolo de fracasso, porque nada deu certo em Jerusalém. Agora
Ele morre. E não foi só morrer, foi morte de cruz. E morte de cruz tirava todo nome, tirava toda a honra de uma pessoa. A morte de cruz era o ápice do fracasso de um ser humano. Por isso que ninguém se ousou a tirar o corpo dele da cruz. Nenhum dos seus discípulos, nem sua família. Porque ia se expor ao ápice do opróbrio, a vergonha. Então veja que o desespero bate. Se eu tivesse no lugar dele, jamais eu queria ficar ou falar, ouvir de Jerusalém. Porque para os seguidores de Jesus, Jerusalém era símbolo de derrota, de fracasso, de miséria. Coloca-o no túmulo. Eu tive o prazer de entrar naquele túmulo. Você chora, você grita, você fala línguas estranhas porque é pequenininho, limpinho. E eu perguntei ao guia, mas não deixaram nada. Ele disse: aqui dentro não, só ficou alguma coisa fora. O que foi? Venha. Quando ele me mostrou a rachadura na rocha, o que é isso? Foi o terremoto quando ele voltou a viver. As pedras não aguentaram e começaram a rachar. Até hoje está lá. Mas veja que o desespero bate de uma forma tão grande que os discípulos desistiram. Veja que todos saíram de Jerusalém, aqueles que puderam. Os discípulos de Emaú voltaram para a sua aldeia. Pedro e os outros disseram: vamos voltar para pescar. Em lugar de pesca era na Galileia, no mar de Tiberíades ou mar da Galileia. Quem ficou naqueles 3 dias ficou escondidos. Algumas mulheres, lideradas por Maria Madalena, disseram: vamos embalsamar o corpo dele. Quando chegaram lá, o túmulo estava vazio. A decepção era tão grande que os anjos disseram: o que vocês vieram procurar aqui? O nosso mestre, cadê o corpo dele? Os anjos disseram: lembre do que ele pregou para vocês. Ele não está mais aqui, ele já está vivo, ele já ressuscitou. Ele pregou isso para vocês. Mas a decepção era tamanha em Jerusalém que não dava para nem os anjos convenceram. Veja que João capítulo 20 diz que elas saíram para fora em desespero, chorando. Aí vê, e os anjos dizem: vocês não podem chorar. Por que vocês estão chorando? Porque roubaram o corpo do nosso Senhor. Ela vê um homem passando, achou que era o jardineiro. Moço, foi o Senhor que o levou. Diga-me onde puseste, que eu vou buscar. Aí Jesus, voltando-se, olha e diz: Maria. Não me toque, Maria. Eu ainda não subi para o meu Pai. Vá e diga aos seus irmãos e meus irmãos que eu vou encontrar eles na Galileia. Eu vou encontrar eles na Galileia. Diga a ele que me aguarde, que eu estou vivo e eu vou para lá. Ele vai restaurar um por um. Só se perde Judas por ser filho da perdição. Reúnem um por um e traz para Jerusalém. Veja que isso é tão importante, gente, que quem fala isso não é um judeu, é um grego. Lucas era grego. E ele se converteu depois, uns 20 anos depois disso daqui. Veja que ele escreve no seu próprio evangelho, segundo ele escreveu. E ele repete em Atos dos Apóstolos a mesma coisa no segundo tratado. Ele diz que quando Jesus chega, onde eles estavam?
Na ótica humana, isso era impossível, gente. Ele diz: eu vou enviar a promessa do meu Pai. Que há de vir sobre vocês. Ficai. O lugar mais improvável do projeto dar certo. O lugar do fracasso, o lugar da vergonha, o lugar da queda, o lugar da morte. Aqui nunca deu certo. Ficai em Jerusalém. Até que do alto seja revestido de poder. Olha para quem está ao teu lado, diga: esse negócio começou no lugar da queda, no lugar da vergonha, no lugar do fracasso. Talvez você chegou aqui querendo desistir, querendo questionar. Eu não entendo, eu estou aqui só os cacos, eu vou desistir hoje. Ei, o evangelho não é coisa de coisa. Não, ele começou no lugar que ninguém acreditava. Ele começou a dar certo no lugar que tudo dava errado. Aí Jesus disse: a partir de agora vai dar certo. Levanta a cabeça e ficai aqui. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir a geração da adoração, deixa eu ouvir. Você já ouviu alguém dizer, quando um pastor meio doido vai abrir uma congregação, alguém diz: mas aqui? Já começou assim esse negócio do evangelho, gente. Aqui não vai dar certo não, Jesus. Aqui o Senhor morreu, aqui só tem vergonha. Ficai aqui. Agora olha que coisa linda. Ele vai para o Pai. 40 dias depois ele sobe. Quando ele chega no céu é condecorado. Senta à direita do poder. E diz: Pai, eu disse a ele que o Senhor ia enviar o Consolador. Mas diferente, Pai. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo descia e voltava. Jesus disse: mas eu prometi a eles que agora ele vai e vai ficar com eles. Dez dias, 50 dias. O que era que estava acontecendo em Jerusalém? Pentecoste. E em Jerusalém estava toda a geração do fracasso, gente. Geração após geração. Você vai ver em Atos. Você lembra que eu disse que no Gênesis 11, todas as gerações que foram confundidas, espalhadas e confundidas as línguas, vieram dos três: semita, camita e jefitita. Então Atos, Lucas vai dizer no segundo tratado, que estava habitando ou estavam em Jerusalém varões de toda parte do mundo debaixo do céu, varões piedosos, representante de todas as gerações fracassadas, estavam em Jerusalém. E em Jerusalém estavam eles, cerca de 120, já subiu de 70 para 120. Aí o Pai diz: desce o Espírito Santo. O Espírito Santo vem. E aqueles cerca de 120 crentes vão abrir a boca para dar glória.
E não dava mais glória na língua hebraica só, na língua aramaica, no grego, no latim, não. Eles falavam e glorificavam a Deus, falavam novas línguas repartidas como de fogo, e todas as pessoas que estavam na cidade ouvia traduzido simultaneamente. O Espírito Santo espalhou lá em Gênesis, e a Bíblia diz que todos estavam juntos em Jerusalém. O Espírito Santo confundiu e espalhou lá no Gênesis, agora junta, e agora eles falam uma mesma língua, e quem estava fora ouvia. Eu me quebro aqui no Evangelho, como é que cerca de 120 crentes atrai no mínimo 7.000 pessoas pelo barulho de milagre, de línguas estranhas, de glória a Deus e de coisas novas acontecendo. Se você analisar, eles começaram da glória, contaram o que Deus fez e atraiu multidões, porque quando eles chegaram, diziam eles estão bêbados, outros diziam não pode estar acontecendo alguma coisa, a gente está ouvindo ele falar na língua do nosso próprio país, e eles são da Galileia, são ignorantes, não sabem ler, não conhecem a lei, ou alguma coisa. Aí o mais ignorante, o mais agitado, disse: quem vai pregar hoje sou eu. Quase 40 dias estava desviado, agora cheio, e prega, nem termina o convite. Quase 3.000 pessoas, agora é sacudida pelo poder do Espírito Santo. A geração da glória toca fogo em Jerusalém. Aí junta o poder religioso, o poder da justiça pelo sinédrio, o poder acadêmico pelos escribas e o poder econômico. Quer acabar com esta geração. E do outro lado tinha cerca de 120 crentes cheios do poder de Deus, dando glória a Deus, sem dinheiro, sem representante político, sem ninguém importante, sem advogado. A gente não para, a gente não para. Agora a gente tem, pode fazer muito mais ainda. É esta geração que não desiste. É esta geração que dava glória a Deus no fogo, que dava glória a Deus na frente da espada. Era esta geração que agora, sabendo quem era Jesus, o Filho de Deus, quem Ele é, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Salvador, Ele é Jesus, Ele foi e vai voltar. Esta era a mensagem que eles pregavam. É este Jesus que depois de alguns anos, um grande intelectual, um advogado, doutor, o top line da lei de Moisés, chamado Saulo, estava já quebrado e convertido, e escrevendo a igreja de Éfeso: a ele seja a glória de geração após geração, a ele para sempre e amém, na igreja por meio de Jesus Cristo. É ele. Paulo vai dizer: é glória para Ele. É este evangelho, é este Jesus que entra na Europa, converte Lídia, uma asiática empresária. É este Jesus, quem Ele é, que no mesmo lugar que converte a empresária, também converte uma grega endemoniada, a mulher de Filipe. É este mesmo Jesus que liberta Lídia e liberta a endemoniada, que liberta e salva e cura e traz vitória e enche do Espírito o romano, o carcereiro de Filipe. É Ele e toda a sua casa. É Ele que faz isso no meio dos crentes. A partir daqui não teve mais fracasso. Olha o fracasso depois daqui.
Então diz para quem está ao teu lado: fica tranquilo, desanima não, para não, porque esse negócio começou no lugar do fracasso, no lugar da vergonha. Agora é nós, como diz o paulista, agora é nós. Agora é a geração após geração. Para nós estarmos aqui, muitas gerações sofreram, mas não pararam. Agora é a nossa geração. Há quem diga que é a geração do arrebatamento, mediante os sinais. É para a gente estar dando glória a Deus até no meio da rua, quando termina o culto. Muitos dos senhores, das senhoras são de convir comigo que a geração, eu venho de uma geração que era assim. Muitos dizem hoje, Gino, não prega mais Bíblia nem avivamento. A nova geração quer saber mais de autoajuda, psicologia. Eu digo não, filosofia não. A filosofia faz chorar. A filosofia, ela emociona. A psicologia, ela até cura, mas é o corpo. Mas não vai lá na divisão da alma. Não, mas a Bíblia é a mesma. É ela que transforma, é ela que salva, é ela que mantém, é ela que segura. É Ele que é o centro dela. Veio a pandemia, o maior desafio da nossa geração. Quantos insultos nós não ouvimos? Cadê vocês agora, crentes? Crentes ligavam para mim chorando: pastor, o que vai ser da igreja agora? Mas eles pensavam que a igreja dependia de 4 paredes. Não, filho. Esse negócio começou no lugar da queda, do fracasso, da vergonha. O resto é fichinha. O que vem pela frente é fichinha. Mas também quantas vezes a gente não recebia ligação de crente falando línguas estranhas na live, pelo telefone, e quem pensava, ora, muitas pessoas queridas morreram, muitas empresas fecharam a porta, muitas indústrias fecharam a porta, mas a Assembleia de Deus está de pé, dando glória a Deus, aleluia, e fazendo barulho. Olha nós aqui! Deixa eu ver o barulho da igreja em Barreiro. Deixa eu ver barulho de línguas estranhas, de glória a Deus, de aleluia. A Ele, de geração a geração, seja a glória para sempre. Amém.